Bom, nessa semana passada saíram diversas pesquisas que têm a ver com corrida pela presidência da República, que vai acontecer no final do ano que vem, e sobre também a popularidade do Lula, que tem caído. Vou fazer 3 vídeos em sequência falando sobre isso. Esse aqui é o primeiro. Quem tiver interesse no assunto, vai aí nos comentários que eu vou afixar o link dos outros 2. Essa primeira pesquisa aqui mostrou que a aprovação do governo Lula tem caído, mas que, mesmo assim, ele continua como favorito para vencer as eleições de 2026. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Porque, ao mesmo tempo que a popularidade dele cai, ou seja, a aceitação do Lula cai, se a população não enxergar que tem uma opção melhor, se do outro lado ela olhar e rejeitar também os opositores, os concorrentes do Lula, ela pode optar, boa parte da população pode optar por manter o Lula mesmo, como se fosse o só tem tu, vai tu mesmo. Essa pesquisa é Atlas Intel, tá? Bom, a pesquisa indicou que o governo do Lula é desaprovado por 51,4% da população, desaprovam, e 45,9% aprovam. Então já começa a ver que por aí explica por que ele ainda ganha, A diferença entre desaprovação e aprovação não está tão grande assim. O preocupante para quem gosta do Lula é que esse quadro vem piorando lentamente. Um ano atrás, a aprovação era 51,2%, desaprovação 45,4%. Praticamente inverteu, Isso veio piorando aos poucos. Teve um momento que a aprovação e a desaprovação estavam praticamente empatadas e agora está assim. E aí a pesquisa ela costuma fazer sondagem de faixas dentro da população, Dividir a população em grupos para avaliar, não pegar só uma avaliação total. Fica mais detalhado se for feito assim. Então eles avaliaram que a desaprovação do Lula é maior entre os homens, 59% contra 38% das mulheres. Inclusive, entre o público feminino, a desaprovação é menor do que a aprovação. A desaprovação entre as mulheres é 44,1% e a aprovação 53,5%. E entre religião, que afeta também, rejeição do Lula maior entre os evangélicos. Os evangélicos colocaram na cabeça que a esquerda é, do demônio e que tem que ser da direita, ou que o Bolsonaro é o homem de Deus. Criaram essa visão, e aí eles não vão em profundidade para analisar essas coisas, fica com esse chavão na cabeça. Então olha como é alta a reprovação entre os evangélicos, 80,1%. Entre os católicos já não pegou muito essa visão. Você vê que a coisa não tem a ver com religião, Porque se tivesse a ver com religião, todo mundo seria contra o Lula ou todo mundo seria a favor ali, ou a maioria. A coisa tem a ver com os seus líderes religiosos. Os padres não ficam falando muito contra o Lula, mas os pastores ficam. Então, entre os evangélicos tem essa rejeição, entre os católicos nem tanto, olha aí. Reprovação entre os católicos de 47,4%. Aprovação 51,9%. Idade, será que tem a ver? Tem também. A reprovação do Lula maior entre os mais jovens. Público de 16 a 34 anos, que é a faixa etária considerada jovem, desaprovação de 57,1%, aprovação de 37%. Entre os de 35 e 44 anos, reprovação de 58%, aprovação de 41,8%. Quase igual à primeira faixa, Melhorou um pouquinho na aprovação. Mas com idades mais avançadas, olha, idosos de 60 anos para mais, aprovação de 54%, reprovação de 42,1%. 54,1%, 42,1%. Entre 45 e 59, aprovação 54,3%, reprovação 45,7%. Aí já não arrisco fazer uma interpretação, não. Por que vocês acham? Por que os mais jovens reprovam mais do que os mais velhos? Será que porque os mais velhos têm uma memória ainda do primeiro mandato do Lula, que ele foi muito popular naquela época, Pode ser que seja isso. Agora, com esses números aí oscilando dessa forma, como é que fica o cenário para 2026? O presidente Lula ainda segue à frente nessas sondagens. Quando apresentam, por exemplo, os pesquisadores
os mesmos nomes que concorreram na última eleição de presidente, Lula fica com 44% à frente do Bolsonaro, que está inelegível, sempre friso isso, que está com 40,6%. Ou seja, a reprovação do Lula cai, mas a reprovação do Bolsonaro cai também por tudo que aparece aí na mídia. Então as pessoas vão descendo cada vez mais fundo nessa necessidade de fazer uma escolha entre o ruim e o ruim, o muito ruim e o muito ruim, o péssimo e o péssimo. E aí os números se mantêm. E esses dois ficam bem na frente dos outros, como foi na outra eleição também, né? Simone Tebet, 4,9%, Ciro Gomes, 4,5%. Mas e aí com nomes atualizados, como é que fica, né? Por exemplo, se o Tarcísio de Freitas entrar, e se o filho do Bolsonaro entrar no lugar dele porque o pai não pode concorrer? Bom, Lula venceria o Tarcísio, 41,1%, 26,2%. Ronaldo Caiado, 5,9%. Gustavo Lima, numa outra pesquisa aí, o Gustavo Lima apareceu bem, nessa aqui aparece com 5,6%. E a Simone Tebet, 4,1%. Até o Pablo Marçal entrou nessa aqui e ficou com 2,4%. O Pablo Marçal eu achei que ele fosse virar outro mito aí da direita, da extrema direita, né? Não ganhou força ainda não. Tá faltando ele voltar para falar mais mentira, que aí ele sobe mais um pouco. Aí Marina Silva não arrumou nada, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul também não. Outra sondagem que fizeram, né, essa com o Eduardo Bolsonaro. O que vocês acham? Lula e Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não mantém a força do pai dele, né? Estava com 40% na outra pesquisa. Nessa aqui o filho Eduardo fica com 24,2% e o Lula com 40%. Olha o teto do Lula também, que interessante, né? Tanto faz ele competir com um, com outro, ele fica ali nesses 40 e pouco. Ele nunca passa de 50, nunca atinge, né, os 50. Então o Caiado vai para 7,5%, o Gustavo Lima 5,2%. Até o Marçal subiu, 3,4%. E se fosse um segundo turno? Lula e Tarcísio, olha só, isso é importante, aparecem empatados tecnicamente. 45,7% para o Lula, 44,7% para o atual governador de São Paulo. Vai até melhor do que o Bolsonaro, inelegível, que faria 43,4% contra 47,6% do Lula. A pesquisa, para terminar aqui, ela fez uma comparação do governo Lula com o governo Bolsonaro. Perguntou para os entrevistados, né? O que você acha aí do governo Lula em relação ao governo anterior? O Lula, a gestão do Lula, está melhor ou está pior? E o do petista, Lula, é melhor para 48,5% dos entrevistados. E é pior para 45,8%. Muito bem, o que eu vejo dessa pesquisa aí é que até agora não houve, apesar dessa queda do Lula e tudo, não houve alteração no cenário, tá? Tá igual à eleição passada, muito próximo ali do Bolsonaro, com pequena vantagem para o Lula. Não era assim antes? Tá assim agora. Mas, como eu disse, vejam os próximos vídeos porque há indicativos de que o Lula tenha caído um pouco mais ainda na avaliação do povo brasileiro. Até o próximo vídeo.